Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gold Mindcast, o seu podcast favorito de empreendedorismo e mentalidade. E hoje eu tô com uma super convidada, escritora, empresária de multinegócios, e tô super animada para ouvir a história dela e aprender muito, porque ela é famosíssima aqui no meio. Seja muito bem-vinda, Cláudia! Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, através do convite da Brasi, mas eu já conheço vocês de tanto ouvir falar das amigas preciosas, empreendedoras, e para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo! E nosso podcast está sendo patrocinado pela Cristal Bela, fábrica de molduras exclusivas, Vestindo Bebê, que é o maior outlet de bebês do Brasil, e a FTP Contábil, solução inteligente para o seu negócio. Conta aí, Cláudia, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Eu sei que é uma história que rendeu um livro e tem muito mais, né? Exato. Mas conta um pouquinho de você pro pessoal que tá assistindo. Quem foi a Cláudia? Quem é a Cláudia hoje? Eu já trabalhei na parte da empresa privada, né? Na verdade, governamental. Então, eu trabalhei com secretários de Estado, fazia assessoria e também trabalhava na comunicação e no marketing. Então, criei campanhas como Verão Limpo, Praia Limpa. Trabalhei no projeto Criança Ecológica, que teve vários projetos, desde livro, teatro, várias coisas. Até que quando me formei em jornalismo, eu abri uma editora, uma revista. E também, né, o negócio, ele tem o lado bom e o lado ruim. Sim. E aquilo que não dá lucro, a gente tem que mudar Já trabalhei com área de cosméticos também, já tive salão de cabeleireiro. Então, tentei empreender em várias áreas. Até que eu comecei a trabalhar para várias personalidades gospel. E eu vi que o meu propósito estava voltado para a área editorial. Legal. Então, com diagramações, publicações de livros, manuais, até que uma amiga me convidou, vamos fazer um livro, um manual de sabedoria da escrita, ensinar as pessoas a transmitir a sua mensagem, porque todos nós carregamos uma mensagem, que deve ser, você tem uma identidade única, e a sua mensagem é única, e ela deve ser contada. Através da sua mensagem, você pode curar pessoas, ajudar pessoas, que podem ajudar outras pessoas, e aí eu topei na hora. E esse livro que nós escrevemos juntas, além de ser uma cura para a alma, porque assim, a escrita, ela cura. Uhum. Quando você passa para o papel uma dor que você tinha, algo que você vivenciou, e você contribui com a vida de outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa que você, e ela pode burlar o caminho, né, através de um livro. E foi isso que brotou no nosso coração, que na verdade o intuito do livro é ajudar as pessoas a realmente compartilhar a sua mensagem. E no livro a gente tem 4 pilares que a gente definiu, que é muito forte, que é o primeiro pilar é a verdade. Todo mundo tem a sua verdade, e através da sua verdade você vai criando a sua história, né? Você vai escrevendo. E aí, o segundo pilar do livro, que também a gente definiu, que é a intencionalidade. Qual a intenção que você tem por detrás de algo que você está fazendo? Então, se você tem intencionalidade, você vai trabalhar de acordo com a sua intenção para você conseguir alcançar o alvo que você tem, o objetivo que você precisa. Tá. Então, tem que ter atrás uma intenção, né? A autoralidade tem a ver com a sua identidade, né? A sua história, aquilo que você carrega, né? Então, você é autor da sua própria vida. Então, você pode compartilhar com outras pessoas. E a excelência. Então, tudo que você faz, você dá o seu melhor. Porque, assim, através da sua verdade, as pessoas vão acreditar e, consequentemente, porque se você vende um produto que é real, que é verdadeiro, pautado na verdade que você vende, ele vai ter valor.
né? E as pessoas vão consequentemente enxergar através, porque se você não existe, a mentira ela não se sustenta, mas a verdade ela permanece. Então esse foram um dos 4 pilares que nós colocamos no livro, e o livro também é composto por 14 atitudes, que a gente pega na mão do leitor mesmo, para que ele realmente, a gente dá o passo a passo, atividades que ele deva desenvolver para que ele coloque a história dele, né? Não fique só mais uma leitura, Tá. porque eu acho que assim, produtos tem diversos, né? Mas o que faz você ser efetivo? Quando você realmente ativa o outro, né? Ativar o outro, pra gente era o mais importante, que as pessoas contassem realmente, no final tem um termo de compromisso e um diploma que a pessoa assina, né, se comprometendo a fazer, e nós desenvolvemos com muito carinho, com muito amor, derramamos mesmo toda a nossa experiência, tanto editorial quanto pessoal, através deste livro. Então, esse livro aqui, O Caminho para os Próximos Passos, Como Escrever Seu Primeiro Livro, é para quem realmente tem um passo a passo, para quem realmente quer começar, não sabe por onde, e aqui encontra O caminho. todo o caminho. E onde que as pessoas podem comprar esse livro? Então, ele tá na Amazon, Tá. ele tem digital na Legal. Amazon, e tem também no nosso site, próximospassos.com.br, e também no nosso Instagram, próximospassos.com.br. @próximos passos. @próximospassos. Top demais. Então, Legal. você que não sabe por onde começar, já tem o livro aqui. Vou ler e depois falo meus insights para vocês. Muito bom. Incrível. E Cláudia, conta pra gente, porque você já falou que teve editora. Como é que foi esse processo, assim? Você, de repente, saiu da editora? Como é que foi essa jornada sua? Então, nós tentamos, assim, porque nós tínhamos uma revista, era um produto. A nossa editora começou como editora, mas ela tinha um produto, que era uma revista que chamava Ritmo. Certo. Era uma revista de dança. Então, a gente, bem antes da Dança dos Famosos começar, a gente já fomos tinha pioneiros. Então, a gente transitava principalmente em dança de salão, que tem muitas academias que dão aulas de dança de salão. Uhum. Então, a gente viu um mercado que precisava ser explorado, potencial, né? E como formados, porque nós tínhamos uma sociedade de jornalistas que tinham acabado de se formar, e a gente queria levar um produto para o mercado. Então, nós nos reunimos e montamos essa editora. Então, já tinha um designer que trabalhava em uma editora grande, renomada, que ficou com a diagramação. Nós fazíamos as reportagens, as matérias e escrevíamos. Uhum. Só que assim, para subsistir, ela precisa de patrocínio, Sim. de anúncio. E é aquilo, quando você está começando, nós fazíamos anúncio na academia, mas a revista sozinha não se pagava. Então, nós tentamos durante um tempo, e tudo aquilo que não dá lucro, você para. Porque, embora começasse pelo amor, mas a gente tem também, ninguém não paga conta com amor, Tem que ser realista. né? A gente Sim. tem que ser realista. Então, nós nos reunimos, né? E decidimos encerrar As a agência, as atividades, porque a gente estava colocando o dinheiro no nosso bolso. Todos gostávamos de fazer a revista, era um produto lindo. Tivemos Jaime Arocha, Carlinho de Jesus, várias pessoas do meio, né? Na revista. As agências, os estúdios de dança, matérias também da Dança dos Famosos, porque logo quando a gente estava no auge da revista, foi quando começou a Dança dos Famosos. Também fizemos matérias, tudo, só que não estava se pagando, né? Porque a publicação impressa, ela é muito cara. E o online ainda não estava nesse auge. Não tinha pego ainda. Não estava esse auge, porque se nós estivéssemos na era digital, talvez a revista estivesse até hoje, né? Sim. Perdurando por aí. Mas, na época, era o impresso. Então, Entendi. a parte impressa, ela é muito cara. Um gráfico, tudo que lida com impressão é muito caro. Então, nós tivemos que encerrar as atividades. Nós enxergamos que não
não estava dando lucro. E como que foi o sentimento disso? De bater o papel, ver que estava no prejuízo, mas era um sonho também, era algo que vocês gastaram energia, construíram, e falar e bater a realidade com o sonho e falar assim, não dá mais. É de derrota, porque quando você cria um produto, você se apaixona por ele, você acredita, né? Porque esperança é fé, você acreditar que aquilo vai dar certo. E quando aquele seu sonho que você planejou, antes de você materializar, você fez um planejamento. Sim. Né? E aí quando você fala assim, poxa, tô me sentindo derrotada, né? Mas Deus é tão bom que ele vai abrindo portas, vai mostrando outros caminhos, né? E aquilo que você passou, você usa como experiência de o que não fazer. Sim. Então, isso que é importante. Eu acho que quando alguém chega a alcançar algo, ela só alcança porque ela persevera. É verdade. Ela não desiste, né? Igual, como eu falei anteriormente, eu já empreendi em algumas áreas, mas eu não desisti. Porque assim, eu acho que mais do que você só vai vencer se você perseverar. Se você continuar buscando o seu sonho, seja ele qual for. Então, o que eu até deixo para as pessoas que assim, se algo não deu certo, não desiste. Permaneça, sabe? Buscando crescimento. Ver aquilo que não deu certo e o porquê não deu certo. O que você poderia fazer diferente para ter um resultado melhor, né? Aquilo lá não deu certo por quê? Lógico, nós éramos 4 estudantes novos, cheios de sonhos, sim, mas embora nós achássemos que tínhamos planejamento, mas não tínhamos, né? Você não, igual estávamos conversando antes, você tem que fazer uma contabilidade que tudo tem que se pagar e ainda tem que ter o seu lucro. E lucro para 4 nesse caso. E lucro para 4 e ainda, além a conta tem que bater, tem que ter lucro para 4, além de se bancar, você tem que fazer, tem imposto, tem várias outras coisas por detrás que é muito alto para o brasileiro cobrir, né? E então eu tirei várias lições, né? Que só o sonho, como que eu vou conseguir chegar no meu sonho? Né? É muito importante você buscar conhecimento de quem tem mais do que você, ouvir conselheiros que já tenham nessa área, né? Atuado nessa área, conhecer o mercado, né? Que você está entrando, né? Os desafios desse mercado, se realmente você vai conseguir se sustentar nesse mercado, né? Então é muito importante você buscar conhecimento e aprender com os seus erros, mas não desistir. Isso é uma coisa falando de quem está começando um negócio, e a sua história me lembrou muito de quando eu abri o meu setor do atacado, que eu senti muita dificuldade, principalmente no varejo, e eu digo mais do varejo, eu digo de varejo assim, de roupa, de moda, mas no setor de atacado é muito difícil você achar alguém que teve um sucesso e que queira te dar conselhos, porque o brasileiro tem muito essa mentalidade de, eu não vou contar. Inclusive, eu tenho muitos amigos, eu tenho grandes amigos na área, e quando eu liguei, todo mundo me enrolou e ninguém foi direto. E eu acabei me ferrando, né? Acabei tendo que fechar, enfim, foi um aprendizado. Mas é difícil, às vezes, você acessar pessoas que têm essa frequência de ajudar, de compartilhar. E é por isso até que a gente montou o nosso Mastermind, apesar de ter várias áreas, mas que a gente abre o jogo direto e reto. Isso, olha, aconteceu isso. Não que a história de todo mundo seja igual, mas te prepara para algumas adversidades aí que, de repente, você não enxergou, porque você não conhece a área, exatamente isso que você falou. Exatamente, não conhecer, né, esses desafios da área. E eu achei muito bacana quando a Brasi falou do podcast de vocês, exatamente isso. Empreendedoras se unindo em prol de objetivo de ajudar pessoas a crescerem. Sim. Porque é como você falou, as pessoas, infelizmente, só querem ter.
mas não sabe que compartilhar, servir ao próximo, não te diminui. Tem vários. O céu tá cheio de estrelas, né? E cada uma tem o seu brilho. E a gente não concorre, a gente soma. Sim. Porque por mais que você tenha uma loja de roupa, a minha não vai ser igual à tua, né? E eu vou gostar de uma coisa que tá na sua loja e você talvez goste da coisa que tá na minha. Sim. Então tem espaço e mercado para todo mundo, né? E quando eu compartilho, eu cresço. Mas eu acho que isso acontece muito porque a gente não tem... A gente não, eu tenho, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas não tem identidade. Então a pessoa, ela não sabe o valor que ela carrega. Então quando ela vê o outro, ai, nossa, fulano abriu uma loja. Exato, ela tem medo. Ela tem medo. Porque ela não sabe que ela é única. E que ela entrega algo único para os clientes dela. Ela tem uma identidade que ela única. tem uma identidade. Exatamente. Então morre de medo. Nossa, o que vai acontecer? A gente mesmo está com um problema de um concorrente que colocou a mesma marca que a nossa. Enfim, a gente está numa briga. Hoje ele está com um evento em São Paulo. Ele abre hoje, o nosso evento abre na quinta. No mesmo bairro. Cara, eu não tô nem ligando. Eu sei o que eu entrego. É lógico que eu tô dando o meu melhor, que a gente traçou estratégias pra dar uma movimentada, mas eu tô hiper tranquila. Eu sei o que eu carrego. É sobre Ponto isso. final. Quando a gente sabe quem a gente é, aquilo que a gente carrega, a insegurança, ela passa a não dominar mais a nossa vida. Sim. E você aprende a agregar valor no outro, né? As pessoas não querem compartilhar pessoas, amizades, negócios, nada. Infelizmente, a gente vive numa época que as pessoas são individualistas. Só querem pra si, né? E, na verdade, quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Verdade. E essa questão também de iniciar negócios é muito importante. Eu sempre falo para os meus clientes o quê? O atacado, o comércio, ele é muito bom. Só que ele requer um investimento maior. Sim. Então, assim, essa projeção de um fluxo de caixa bem elaborado, o levantamento de custos, ter uma contabilidade parceira que te auxilie, que se adeque aos impostos necessários, uma redução. Então, isso é muito importante para quem está iniciando e principalmente quem é do comércio e da indústria, porque requer um período ali de investimento, por mais assim lucro que tenha, precisa reinvestir. É diferente da prestação de serviço, que aí o investimento ali é bem menor. Então, isso é muito importante também. E falando nisso, Claudinha, a gente sabe que você fez muitos serviços para pessoas muito influentes no mercado. O que te diferenciou para chegar nisso? Servir pessoas. Uau! Uma das pessoas que eu comecei servindo como voluntária foi o Thiago Brunet. E eu costumo dizer que ele é uma pessoa que realmente, tudo que ele prega, ele vive. Né? Então é muito importante você se aliar a pessoas que vivem aquilo que prega, né? Porque eu comecei como voluntária do Thiago e no momento que ele ficou bem, ele chamou os voluntários dele, que já serviam para ele, e falou, agora que eu tô bem, eu vou começar a remunerar vocês. Então o que eu aprendo com isso? É que não basta você receber, Sim. Você tem que devolver aquilo que você recebe, né? Sim. Então é muito importante, muitas pessoas já querem começar algo ganhando. É verdade. Né? E eu costumo dizer que o Marcelo Júnior, o pastor Marcelo Júnior, ele me ensinou muito no ramo de voluntariado e que ele sempre falou, nós somos o Cristo mais próximo do outro, né? Essa é uma frase dele e que o maior é aquele que serve, né? E servir ao próximo você está mostrando a sua essência, o seu caráter, né? Que é sobre o que nós estávamos falando. Não é sobre só ter, mas é sobre ser. Quem você é, né? A partir do momento que você consegue servir alguém, você aprende o princípio de amar ao próximo, independente de qualquer coisa. Sim. Não pelo que o outro vai te dar, mas pelo que você é. Então, Sim. servir é muito importante. Eu costumo dizer que, assim, você começa servindo e depois você começa a ter.
Sim. Né? É muito importante E essa questão do servir é uma questão um pouco polêmica. Por quê? Bem polêmica. Tem muitas pessoas que se aproveitam disso. Exato. E fez com que outras tivessem um certo bloqueio de servir, porque sabe que só querem se aproveitar. Como diferenciar isso? Porque tem muita gente que até gostaria de estar, mas fala, não, a pessoa ali só quer se aproveitar de mim. Qual é a essência desse servir verdadeiramente? Então, eu costumo dizer, essa é uma frase que quem anda comigo sabe, eu costumo dizer que eu vejo Deus em tudo, e Deus pra mim é um Deus de detalhes. E as pessoas, elas se revelam nos detalhes. Muitas vezes a gente tenta se enganar, a gente nem pode dizer que é o outro que nos enganou, mas somos nós mesmos que estamos querendo ser enganados. Por quê? Porque elas dão sinais, gente, do caráter dela. O princípio, você pode quebrar tudo, mas princípio não se quebra. De honrar, de gratidão. Eu costumo dizer que pra mim a característica mais importante no ser humano é gratidão. Porque quem é grato, ele ama o próximo. Ele revela a essência dele. Ele não é egoísta. Porque se você consegue demonstrar gratidão por alguém, você não tem uma característica egoísta. Você consegue enxergar o valor do próximo. Verdade. Você não é individualista, né? Você reconhece o valor que o outro tem na sua vida. Então, é muito importante. E mesmo no meio do negócio, as pessoas são oportunistas. O tempo inteiro elas querem se vender. Só que, às vezes, você não vai começar vendendo. Mas você vai ajudar o outro, você vai servir o outro. Como a Brasi mesmo, não sei se foi a Brasi ou foi a Pri que falou que às vezes você vai lá, já vem uma facada, antes mesmo de você... Gente, primeiro você serve alguém, você se conecta, você sana uma necessidade daquela pessoa, você contribui com o outro. E aí depois o seu trabalho vai ser consequência do seu caráter. E as pessoas, normalmente, primeiro, elas querem receber. Depois elas querem dar. Só que Jesus primeiro nos serviu. Né? Então é sobre isso. Ele não veio, ele era o maior de todos, mas ele serviu a todos nós, né? E isso para mim é a maior lição, né? Quem não sabe servir, não serve. O Júnior também fala isso, Marcelo Júnior Pastor fala isso. Quem não sabe servir é uma pessoa que não serve. E as pessoas se revelam nos detalhes, porque são características que não tem como negar. As pessoas que são egoístas, que são individualistas, elas estão ali, elas só querem para si. Ela não consegue te enxergar. Ela só vê em você um negócio. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí ela tá revelando o valor dela. Verdade. Que o valor dela é o dinheiro. E não pessoas. Porque o valor tá em pessoas. O dinheiro é consequência daquilo que você é. Então, é muito importante. As pessoas se revelam nos detalhes. A gente tem que observar. Quando eu não era evangélica, porque eu sou evangélica, mas eu costumava dizer que isso é intuição, né? No mundo eu falava, eu tô com uma intuição aqui mas hoje eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nos dá, ele nos mostra. Verdade. E aí, às vezes, a gente quer se enganar porque aquela pessoa é relevante, porque aquela pessoa... Mas o que adianta ela ser relevante se ela não tem princípio, se ela não tem caráter? Da mesma forma que ela é relevante, ela passou por cima de alguém para chegar onde ela tá e ela vai passar por cima de você. Porque é o princípio que ela carrega. E como eu dei o exemplo do Tiago, o Tiago, quando ele poderia... Nós éramos voluntários, né? Se ele não começasse a nos pagar a nós, não íamos questionar, porque ele já era o Tiago. Sim. Mas ele fez questão de remunerar e ele poderia contratar a maior agência para fazer. Ele foi fiel às pessoas que começaram com ele como voluntariado. Isso para mim é princípio. Sim. Então, e também você vê que a pessoa não quer só receber, mas ela também quer dar. Reconhecer, né? Reconhecimento, gratidão, né? Sim. É o que eu falei agora anteriormente. É sobre gratidão. Então, as pessoas dão sinais. Sim. Né? Não tem como a gente... Se alguma coisinha ficar
Não, hoje eu aprendi assim. Se alguma coisa dentro de mim não tá legal, eu falo não. E aí eu vou orar, vou pedir direcionamento de Deus. E além de Deus, quando Deus falar comigo, eu preciso de uma confirmação. Através de alguém, através da palavra. Por quê? Porque outro dia me ofereceram também uma mentoria para mim e para minha sócia. Eu falei, logo de princípio, falei, olha, não tô sentindo. E fui pedir direcionamento, tal, depois que fiz falei, não quero. Porque é sobre os sinais que as pessoas dão. Que é muito importante a gente ver os sinais. E se Deus te acende uma luzinha dentro de você, siga essa luzinha. Siga essa luzinha, porque é essa luz que, se não lá na frente, você vai ver que aquilo lá vai dar mal, e aí você fala, poxa, mas eu sabia que isso tinha algum... Eu senti, mas eu não dei voz ao meu... aquilo que que Deus estava falando dentro de mim. Então, é importante a gente estar atento aos pequenos sinais. Deus é um Deus de detalhe. Pode ser um detalhinho pequenininho. Dê valor nesse sinal que Deus está te dando, porque ali ele já está te mandando uma mensagem. Às vezes ele não vai mandar um helicóptero, não vai mandar uma pessoa falar diretamente com você, mas ele está te dando, ele está te sinalizando internamente. E essa sua voz interior, ela é a mais importante do que qualquer voz que você possa ouvir externa. E conselheiros, né? Como você mesmo já me deu aqui um conselho valoroso e que é sobre isso. E que as pessoas seguram, mas se você procurar pessoas como tem vocês, né? Que é super importante, a gente nunca pode desanimar e falar assim, ai, não existe pessoas assim. Existem, né? Sim. E eu costumo dizer que os iguais se unem. Sim. A gente fala assim que os opostos se atraem. Não. São os iguais que se unem. Outro dia eu conversando com uma amiga, fala assim, ai, mas a esposa é tão legal, o marido é tão ruim. É um sinal. É estranho, É um sinal. É porque às vezes é aquela história, o joio do trigo. Alguém tá escondido. Concordo. Entendeu? Alguém tá escondido. Porque você não consegue caminhar se vocês não estiverem unidos com o mesmo propósito, caminhando juntos, né? Caminhando com o mesmo propósito. A parceria de vocês é porque as três encontraram pontos em comuns para que caminhassem juntos. A caminhada, porque essa parceria é um casamento. Sim. Né? E se existe um desvio de caráter, uma falha em uma ou outra, e as pessoas vão se revelando, você não consegue permanecer o tempo inteiro fingindo. Sim. Então vai ser um momento que vai aparecer seu verdadeiro eu. E isso que é muito importante. Quando a gente está atento aos sinais, Deus revela tudo. E eu acho que a gente, às vezes, fica muito ligado no que a pessoa fala e não no que a pessoa faz. E aí você ouve um discurso ensaiado e você já quer se enganar, que é o que você falou antes do episódio começar. Você quer uma saída rápida para algum problema, você fala, é esse aqui. Exatamente. E acaba dando ruim, né? Exatamente, é isso mesmo. A gente fica atento ao que ela fala, a relevância dela, mas a gente não presta atenção no ser. Em quem ela tem como essência, quem ela é, né? Sim. É mais importante, a gente tem que se preocupar mais quando a gente faz porque toda parceria de negócio é uma aliança que você está fazendo. Sim. A gente está se preocupado tanto com o valor financeiro que a gente esquece que você caminhar junto com alguém, você está criando a sua história junto com a dela. E se a história dela não é legal, você se associou a uma pessoa que não tem uma história legal e seu nome está atrelado a ela. É verdade. E isso é sobre o ser, né? Porque o ter é consequência de quem você é e do seu trabalho. Sim. Né? E aí é muito importante você procurar o ser em qualquer pessoa. Quem é essa pessoa? Sim. E isso você também só constrói com o tempo. Porque dependendo de 1, 2, 3 encontros, ou enfim, a pessoa consegue ir fingindo. Ou tentei procurar amigos em comum, sabe? Pessoas que referências, sabe? Saber que se é uma pessoa que talvez não tenha sido tão legal com alguém, não que você vai pegar a sua primeira opinião, mas observar os sinais, né? As características, porque de repente a pessoa não é boa pra você, mas é boa pra mim. Sim. Né? Mas é muito bom você ter reverência. Um pastor
Cláudio Duarte sempre fala assim, quando você vai procurar um emprego, eles pedem, né, um currículo e referência. Agora, numa sociedade, num casamento, a gente não pede. A gente não procura saber. Verdade. E aí, você ter referências em relação a alguém é muito importante. Até numa amizade, porque você tá despendendo tempo, energia. Sim. Isso não quer dizer que essa pessoa não vai te desapontar. Sim, mas sim. Você pelo menos fez a sua parte. Verdade. Né? Porque somos seres humanos imperfeitos e às vezes a gente vai errar com o outro. Mas pelo menos você fez a sua parte da lição e você procurou saber antes de fazer, tomar um passo maior. Eu acho que da importância da gente procurar referências, amigos, conselheiros. A Bíblia mesmo diz que, né, devemos ter conselheiros. Na né? multidão de conselho, a sabedoria. Exatamente. Então, é muito importante. E fala um pouco do seu novo empreendimento aí. Então, é a minha grife, né, que a gente tá criando, que é a Chail. Eu sempre gostei de moda, né, e desde pequena a moda me encanta. E aí eu comecei a construir essa ideia, planejar, colocar no papel o que eu quero dela, como eu quero, o que eu vou investir. Então, eu acredito que até meados de novembro, dezembro, eu tenho já algumas peças já comercializadas com a minha assinatura, Chail. Legal! E o que é Chail? Conta pra gente. Virtuosa, no hebraico. Então, é uma mulher virtuosa, valorosa, no hebraico. Então, a escolha desse nome foi exatamente isso, porque eu quero que as mulheres sejam... eu quero que elas se sintam à vontade, bem vestidas, de forma elegante, né? Mas também que demonstre o valor que elas têm. Porque muitas mulheres hoje acham que o valor dela está na roupa, né? Na exposição do corpo. Sim. E você pode ser elegante, você pode ser virtuosa, se vestindo bem, de forma elegante. Sem ser vulgar. Sem ser vulgar. Isso aí. Então, a Chail veio para isso, para que as mulheres se sintam mais felizes, mais valorosas, mais virtuosas, sem ser vulgar. Nossa, e quais são os seus maiores desafios que você está enxergando? Porque você já empreendeu em diversas áreas. Sim. Hoje você está começando um negócio também numa área que você não tem conhecimento. Sim. O que você está enxergando e quais insights que você carregou também dos seus outros empreendimentos que você consegue falar assim, poxa, nos outros eu fui por esse caminho e agora eu vou por um outro caminho? Então, primeiramente eu fiz um planejamento orçamentário, né, de custo, daquilo que eu ia ter que despender para investir, do meu investimento, o tempo, né, como que eu ia alcançar, primeiramente, a parte de comunicação, que é muito importante numa marca, como que eu ia atuar, né? Isso, para mim, foram a parte mais importante, que assim, qual o mercado, qual o meu público, definir isso, né? Para mim, foi muito importante. O meu filho, que trabalha comigo também nessa área, ele focava muito isso. Mãe, qual é o público? Qual é o público? Esse é muito importante você nichar o seu público, né? Faixa etária, como que você vai trabalhar isso. Então, eu defini essas questões, né? E aí, estamos na parte de produção. A priori, a gente não vai abrir lojas físicas, porque é um custo... Sim. Que assim, então eu vou começar com poucas peças, divulgação nas redes sociais e site, e vamos criar a nossa página, já está em construção, do site da loja com a venda online. Legal. Então, a priori, aí assim, se tiver uma boa demanda... E aí e o recurso vai ter, exatamente. E aí sim que a gente vai calcular para ver se abre uma loja física. A priori vai ser online. Legal. Estamos ansiosos com esse lançamento. Vocês receberão uma peça de cada.
Espero que fiquem mais lindas. Com certeza. Já vai entrar pro nosso patrocínio aqui do Olha, podcast. isso mesmo. Mas é sobre isso. A gente tem que contabilizar, ter uma mente, né, empreendedora e já crendo que prosperando, né? Já vamos ser uma grande patrocinadora desse podcast. Isso Vamos ver. aí. Incrível. Show. E Claudinha, vamos falar um pouco aí desses próximos passos. O que você identificou de dificuldade ao longo da sua carreira, que você percebe que as pessoas precisam ter e às vezes se perdem nesse caminho? Você diz da escrita. Da sua trajetória. Você buscou tirar a essência da pessoa através da escrita, porque traz cura. Isso. E o que você percebeu? O que as pessoas se perdem no decorrer desse processo? Então, as pessoas, todas, como eu disse, têm uma mensagem. Só que elas não conseguem materializar no papel e nem entender qual é o papel delas, principalmente. Qual a mensagem que elas... Muitas nem sabem qual a mensagem que elas carregam, qual o propósito delas aqui. Sim. E a gente costuma dizer que entre a sua maior dor e a sua cura está o seu propósito. Então, o que acontece? Você tem um problema, né? E tem todo aquele processo que você passou para você Resolver aquele problema. sair, né? Para sanar aquele problema, para ter a cura. Sim. E aí, quando você é curada, você não faz nada com aquilo. Você não contribui com alguém, você simplesmente guarda. É como conhecimento. Retém. O conhecimento que é retido, ele é perdido, Sim. né? Porque para eu deixar um legado em alguém, eu tenho que... conhecimento é informação. Sim. A informação informa a ação, né? Então, se eu informo algo que eu fiz para alguém, eu tô compartilhando conhecimento. Sim. E aí, automaticamente, você tá ajudando outras pessoas, seja em qual área que for, não precisa ser necessariamente num livro ou numa empresa. Quando você compartilha um conhecimento, uma informação com alguém, você tá ajudando e você também tá se tornando uma autoridade naquele assunto. Então, como que você se torna autoridade? Quando você começa a ajudar outras pessoas por algo que você já venceu. Então, você venceu algo, você é autoridade naquilo que você venceu. Então, se você superou algo, você se tornou autoridade naquilo. Então, você pode compartilhar, porque você passou todo o processo e foi vencedora naquilo que você passou. Então, quando você compartilha isso, você só está compartilhando a informação de algo que você tem autoridade para isso. E as pessoas não sabem que elas têm um poder nas mãos, que é aquilo que elas vivenciaram, que elas viveram e que pode ajudar outras pessoas. Então, as pessoas ficam presas e não crescem. Além de não crescer, quando você não compartilha, como eu disse, compartilhar te expande, faz você crescer. Agora, quando você retém, você diminui, você fica escondida, né? Ninguém vai notar alguém que só segura a informação. Agora, quando você compartilha, você cresce, você expande. E as pessoas, elas têm que descobrir a identidade delas, que é essa. É de algo que ela superou. Seja por mínimo. Um exemplo, uma pessoa que faz bem bolo. Sei lá, a vida inteira... Todo mundo elogiou ela, mas ela não sabe que ela tem um poder, que ela pode até, além dela escrever, fazer um livro de receitas, um passo a passo, ela pode também compartilhar isso nas redes sociais, falar das dificuldades que ela passou, porque todo mundo enfrenta uma dificuldade, aquilo que ela superou, e empreender, né? Então, nos próximos passos, o que a gente ensina é justamente isso, que não vai ser fácil, né? Mas se você se propõe, se você tem disciplina e se você se compromete, você não desiste, né? A inconformidade, às vezes você tá sem dinheiro, reclamando só o tempo inteiro da vida, não reclama das oportunidades, mas também não faz nada com a oportunidade ou com o dom que você tem.
Você tá retendo, não compartilha e só tá reclamando. O que você tá contribuindo? Nem com você, nem com o mundo. Verdade. Verdade. Agora, se ela pega daquele problema que ela teve e o dom que ela tem, ela vai compartilhando, ela vai escrevendo e ela vai crescendo. Além de ser curada, ela tá contribuindo com o próximo e aquilo lá, ela vai receber por aquilo. Porque aquilo, tudo que você foca e que você realmente se propõe, a inconformidade é que faz você sair do casulo, né? Quando você tá inconformado com uma situação, aí você fala, não, eu preciso mudar. Sim. Porque isso aqui atitudes iguais vão gerar resultados iguais. Sim. Atitudes diferentes vão gerar resultados diferentes. Então, você fica inconformado com algo e aí sim, você muda. E aí, os próximos passos me mostrou isso. E também ensina isso. Que através desse processo todo que você passou, você pode colocar no papel, compartilhar em rede social, um pouquinho cada dia. Você vai compartilhando, você vai vendo pessoas que passaram por aquilo também, e aí você vai tendo uma experiência além da sua, de outras pessoas, que você pode embasar mais ainda o seu conteúdo, porque é muito importante, além de você ter a sua história, você procurar as histórias iguais às suas, semelhares à sua, que você vai ver, é igual tratamento de adicto, né? Que você coloca na sala, eles se identificam. Sim. Por quê? Porque eles têm atitudes similares, né? Agora, é a mesma coisa. Quando você tem um problema, pode não ser igual. Mas algumas similaridades você vai encontrar e vai te ajudar. E o que não tem, você vai colocar para dar mais conteúdo para as pessoas que vão consumir o seu conteúdo. Então, é muito importante a gente, nesses próximos passos, a gente realmente, primeiro, ter humildade. Autoconhecimento, né? Realmente olhar para si mesmo e falar assim, quem eu sou? Sim. Porque quando você não sabe quem você é, você não e saber quem não é simplesmente, eu sou legal ou eu sou bonito, não. É quem você é, a feia. Aquela pessoa feia que todos nós somos. É olhar no espelho e falar, eu sou ignorante, eu sou grossa, eu sou egoísta. Eu aprendi muito, o meu autoconhecimento foi muito forte com meu filho. Porque muitas coisas que ele falava, eu falava assim, peraí, acendi uma luzinha. E é muito forte isso, porque você fala assim, poxa, o outro tá falando, mas aí você para pensar, mas alguém já falou isso também pra mim. Então, quando duas pessoas falam a mesma coisa pra você, aí você tem que parar, é uma luzinha que você tem que parar e se autoavaliar. Meu, essa luzinha, ela é pertinente. Porque não é fácil você fazer esse autoconhecimento e reconhecer quem você é. Sim. O lado feio. O lado ruim, entre O lado aspas. ruim, porque é fácil você olhar só o lado bom. Mas o lado ruim, você realmente só descobre através de críticas. E ninguém cresce com elogios, né? Sim. A gente só cresce com críticas. Então, eu prefiro que alguém me critique do que alguém me elogie. Porque muita gente fala assim, nenhum dos dois vai te levar a lugar nenhum. Mas faz você se encontrar, né? Um elogio é bem-vindo, mas não vai mudar a sua vida, né? Agora, uma crítica, se você realmente é uma pessoa que está buscando crescimento interior, você vai parar e falar, será que pode ser que essa crítica não tenha nada a ver, mas você vai parar como uma lanterninha e falar, se essa pessoa parou para me falar isso, talvez ela tenha razão, né? É muito importante a autocrítica, sabe? Olhar para si mesmo, a humildade, porque para você reconhecer quem você é realmente, não é fácil, mas é extremamente importante para o seu crescimento, tanto nos negócios, tanto na vida pessoal, e você vai ter um sucesso que vai ser pautado na verdade de quem você é. Sim, mas eu acho que isso só funciona para quem tem identidade, né? Porque a maioria das pessoas, e eu vejo isso muito por mim antigamente, você não pode admitir o seu erro, porque você acha que você é o seu erro, você acha que você é a sua fase ruim.
Então, como eu vou falar que eu sou errada, que eu sou egoísta, então eu sou ruim? E não. Isso é só uma característica que você pode melhorar, ou às vezes até piorar, dependendo da pessoa, mas você tem que saber exatamente quem você é e que isso não te traz valor ou te tira valor. Eu acho que agrega, né? Sim. Porque, na verdade, você reconhecer requer humildade. Sim. E o elogio, ele infla seu ego. E é um problema que se a pessoa já tá com o ego inflado e ela não tem uma identidade e ela está realmente com uma autovisão dela que não condiz com a realidade, com a verdade distorcida, isso só corrobora para que ela afunde cada vez mais, porque ela não tá firmada na identidade que ela tem realmente. Mas eu falo isso muito para as meninas, porque há um tempo atrás eu andava com outras pessoas e a minha personalidade sempre foi minha, mas eu me diminuía para poder me sentir pertencente àquele meio. Exatamente, a palavra é essa. Para me encaixar naquilo, mas eu deixava de ser quem eu era. Então, a minha essência, ela acabou se perdendo. Foi sendo corrompida cada vez mais. Porque a gente fala muito que a gente é o meio que a gente vive. Sim, exato. E literalmente isso. Então, acontece de você... Se a gente não tomar esse cuidado, que foi o que eu falei do ego. Já passei por essa fase. Quando você infla demais o ego, é muito ruim. Porque a rasteira, ela dói. Mas, assim, o interessante é que quando porque você pode mudar isso. E a gente pode mudar isso a qualquer momento. Andando com pessoas diferentes. Porque aquilo que você falou, se a gente tiver pessoas para poder nos orientar e para poder nos criticar, para falar assim, ó, pera lá, o que você tá fazendo? Sim. Uma vez a minha pastora falou isso para mim. Ela falou assim, nossa, a irmã chegou e falou assim, aquela irmã ali, ela é tão bonita, mas ela, né, assim... Aparentemente, ela é tão bonita, mas ela tem um semblante tão carregado, tão fechado, tão pesado. E quando ela veio falar aquilo pra mim, eu fiquei assim... Nossa, a imagem distorcida. Nossa, como que a pessoa enxergou isso de mim? Porque eu não me via dessa forma. Eu me via completamente diferente na frente do espelho. Porque eu achava que tava tudo certo. Eu me achava a última bolacha do pacote. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, aquilo foi um choque, assim, foi um soco na cara, que eu falei assim, caramba. Mas como você reagiu diante da crítica? Não, aí eu sou aquela pessoa que eu vou ruminar, então eu fiquei com aquilo ali, incomodada, aquilo me acendeu a minha ira. A crítica vem isso, é o incômodo, gera um incômodo. Mas aquilo foi o que me trouxe pra realidade de volta, que aí acendeu a luzinha e falou assim, pera lá. Desce do salto, Brasi, que você não é tudo isso, não. Eu tava me achando, e eu achava que aquilo era o máximo, e quando eu me dei por si, que eu falei assim, caramba, eu mudei completamente, em vários sentidos. E aí foi quando eu fui voltando, e fui me posicionando novamente, e fui trazendo de volta aquilo que eu era, o que eu acreditava, porque eu permiti que o meio me influenciasse. E acontece isso, a gente não consegue influenciar o meio. Plano original, a sua essência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as amizades. Eu falo muito pra minha filha isso. Cuidado com as amizades, porque as amizades influenciam. Exato. E eu já passei por isso. Então, quando a gente tem autoridade, você já passou por aquilo, você já viveu aquela experiência, você sabe do que você tá falando. E é importante a gente se cercar de pessoas que vão fazer com que a gente traga a nossa essência boa. Sim. Porque a gente carrega o bem e o mal dentro da gente. A semente tá certeza. Aqui. Então a gente tem que trazer a semente boa e não a semente ruim. Se você se cercar de pessoas boas ao seu redor, que vão extrair o melhor de você, você vai se tornar uma pessoa boa. Agora, se acontecer o contrário, a queda... Eu costumo dizer que é mais fácil você descer do que subir, né? Sim. As influências negativas, elas são mais fortes que a positiva. Com certeza. Sim. Então, a gente acaba se deixando fluir. E é sorrateiro. Você não percebe. É sutil. Quando você percebe... Não, é imperceptível, né?
o pecado que não é pecado, né? É mais ou menos assim. Que, aquilo que... isso normal. aqui não é pecado, é normal, É. exatamente. Quando você vai ver, né? Aquilo lá vai te... quando você menos espera, você já tá perdida e você não viu. Vai minando você, É. né? Vai te cercando ali. Você, quando você vê, você fala assim, uai, como que eu saio daqui? E sabe uma coisa que eu vejo muito, eu tava anotando esses dias, que tem muitas pessoas que também não deixa, você vê na conversa, né? Que você anda, não deixa ser quem você quer ou quem você é. Que seja por aquele tempo, porque ninguém é do nascimento até a morte a mesma Sim, pessoa. sim. Não. Então, às vezes você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, não, mas é assim. Mas assim, você fala assim, não, essa caixa não fui eu que criei, então não me enfia nela. Você usa pra você, você se vira aí. Então, isso a gente vê de bom na gente, com nossos erros e acertos, mas de buscar realmente pessoas pra andar que você tem a sua opinião, você tem a sua voz, nem sempre a sua voz é ouvida. Porque a gente anda em grupo, então o grupo é a voz do grupo. Mas que você tenha a oportunidade de se expressar e ser quem você é. A partir do momento que você fala assim, putz, eu não posso falar do jeito que eu falo com tal pessoa, eu Não já é. tô tipo, então alguma coisa tá errada. Sim. Não que lógico que eu seja perfeito, mas isso é pra Não, se qualquer você um. precisa deixar de ser quem você é pra estar inserida naquele meio, Pra eu agradar? prefiro não estar. Eu também tô. Quero ler esse livro que você indicou. E Claudinha, deixa aí as suas redes sociais, fala pro pessoal como que você pode ajudar cada um, isso é muito importante. A da agência é @próximos passos, né? E o pessoal é @Cláudia Carmo. E assim, o que a gente pode contribuir com o próximo é mostrar o caminho mesmo que ela pode desbravar para ela conseguir chegar naquilo que ela almeja para a vida dela, principalmente contar a mensagem, porque o que a gente mais se preocupa é a mensagem que você carrega é muito importante e muitas pessoas às vezes podem estar perdendo, deixando de ser curadas, porque você está segurando a mensagem e não derramando em outras pessoas, compartilhando aquilo que você superou e hoje é uma autoridade. Muito bom, obrigada pelo seu tempo, por vir aqui nesse feriado compartilhar com a gente. Ai, pra Foi mim é bom uma alegria. demais ouvi-la. E se você ainda não nos segue, já aproveita, nos siga nas redes sociais, já se inscreve no nosso canal, porque aqui todo episódio é um tema diferente, focado em empreendedorismo, em mudança de mentalidade, com certeza vai levar a sua vida para um próximo nível. Já aproveita, já compartilha aí com 5 amigos, já compartilha nos seus grupos de WhatsApp para mudar a realidade de pessoas que andam com você também. Arrasou! Obrigada, pessoal. E também para complementar, nós temos o nosso Mastermind, que é essa potência aqui de mulheres que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Nós alcançamos muito resultados depois que unimos forças, porque a gente sabe que sozinho a gente até chega, mas com pessoas comprometidas a gente chega muito mais longe. E muito mais rápido. E muito mais rápido. Então também vai ficar aqui o nosso @ para vocês nos seguirem. E você não deixe de compartilhar essa mensagem. E é isso aí. Até o próximo Até. episódio. Ai, que delícia. Quanto tempo?